Olá pessoal, hoje vamos tratar do conteúdo da construção e ampliação de figuras planas. Basicamente a gente vai estudar o plano cartesiano. O plano cartesiano ele é um sistema que permite a gente fazer construção de regiões geométricas através da orientação por pontos marcados em duas retas, dois segmentos de retas. Esses segmentos de retas são dois eixos, um na vertical e um outro na horizontal. Na horizontal a gente chama de eixo X e na vertical a gente chama de eixo Y. Eles vão se cruzar, tá? São duas retas perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Eles vão se cruzar num ponto, esse ponto a gente vai chamar de origem. Então a gente começa a numerar essa reta. A horizontal a gente numera a partir da origem para a direita com números positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Dependendo da necessidade, essa reta, esse segmento aqui ele vai ser infinito. Da mesma forma aqui para cima. A partir de origem para cima, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Quando a partir de cada um desses pontinhos aqui no eixo X, você pode traçar segmentos de reta paralelos ao eixo vertical, ao eixo Y, tá? Da mesma forma, lá no eixo Y, por cada pontinho aqui numerado, você traça retas que são paralelas ao eixo X. Quando a gente traça todas essas retas, podem ver que ela forma uma malha quadriculada, né? Cheia de quadradozinhos, né? Esses quadradozinhos, no vértice dos quadrados, são um ponto de encontro entre dois pontos numerados no eixo X, um ponto numerado no eixo X e um ponto numerado no eixo Y, tá? Essa numeração permite a gente encontrar um ponto, um local nessa malha. Por exemplo, eu quero localizar o ponto que no eixo X é marcado pelo número 5 e no eixo Y é marcado pelo número 4. Então vamos aqui. Eixo X, então a gente vai caminhar por essa reta aqui que passa pelo ponto 5 e a reta que passa pelo ponto 4. O ponto que a gente quer localizar é esse vindo aqui. Você pode imaginar cada um desses segmentos como sendo ruas de uma cidade, tá? E cada quadradozinho desse aqui é como se fosse um quarteirão. Então, se a gente quisesse localizar uma das casas, um desses quarteirões, a gente usaria essa numeração assim como se fosse o nome das ruas. Então eu quero encontrar a rua número 6 que cruza com a rua número 3. Então achei o cruzamento dessas duas. Ok, esse pontinho aqui. Agora a rua número 6 com cruzamento com a rua número 4. Esse pontinho aqui. A rua número 5 com cruzamento número 3. Da rua número 3. Aqui. Se a gente unir esses 4 pontinhos aqui, a gente forma uma figura geométrica. Um quadrado, né? Bom, essas numerações aqui, elas têm uma identificação. São chamados de pares ordenados. Por exemplo, esse pontinho aqui, ele segue a seguinte ordenação. Ele está localizado em X no ponto 6 e em Y no ponto 3. Esses dois valores aqui, essas informações, são chamados de par ordenado, que representa a localização desse ponto no eixo X e desse ponto no eixo Y, tá? É o momento de cruzamento dessas retas que cortam Y e que cortam X. Esses valores que estão no eixo X são chamados valores da abscissa, tá? E esse aqui são as nossas ordenadas.
E o conjunto dela é chamado de par ordenado. Agora vamos para o nosso exercício. Dê as coordenadas cartesianas do ponto P, que é localizado aqui. Qual é a coordenada dele? A letra A. Terceira, letra A. Qual a coordenada do ponto P? Primeiro a gente procurar o valor dele em Y, a localização dele em X. Então a gente abre o parêntese. A localização dele em X é quanto? A gente procura o valor, o nome da ruazinha dele, ó, que passa por X. A linha que passa por X é 4. E em Y, 2. Letra B. Encontrar o ponto A, que é a interseção da reta S com o eixo X. Bom, ponto A é a interseção da reta S com a reta S. É azul ou vermelha? É azul, né? Qual o ponto de interseção dela com o eixo X? Interseção, pessoal, é aquele ponto em que algum objeto se encontra com outro, tá? Então, se uma reta cruzar com a outra, em algum momento elas vão comungar de um mesmo ponto. Então, aquilo ali é a interseção entre as duas. A reta S, a interseção entre a reta S e o eixo X. O eixo X é qual? Esse aqui, mais escurinho, ó. A reta numerada. Então, o pontinho é esse aqui. Qual é a coordenada dele? Primeiro a gente vai achar o valor dele em X. É quanto? 6. Em Y. Em Y coincide com a origem, né? Então é 0. E assim vocês fazem a letra C e D. Letra C é para encontrar um ponto B, que é a interseção de S com o eixo Y. Então vai ser quem? Em X vai ser 0. Você vai colocar 0 primeiro. Aí coloca a vírgulazinha. Aí depois o 6. Tá? A letra D é o ponto C, que é a interseção entre a reta R e o eixo X. Interseção entre essa reta vermelhinha e o eixo X, que vai ser o par ordenado dado por quem? 2 e 0. A quarta questão. Observe o plano cartesiano. Nesse plano cartesiano está desenhado um quadradozinho, né? Em azul. Esse quadradozinho está demonstrado. Vocês podem ver os vértices dele, que é A, B, C e D. Dá para ver as retas numeradas, o eixo X e o eixo Y, os eixos coordenados. A reta das abscissas e das ordenadas. Agora responda. Quais são as coordenadas de cada vértice do quadrado? Então você vai identificar qual o par ordenado que permite a localização do ponto A, do ponto B, do ponto C e do ponto D. Eu vou encontrar os pontos A e C. Vocês procurem o ponto B e D. Quarta questão. Item A. Coordenadas do ponto A. Você coloca o ponto A, abre parêntese. Agora a gente vai colocar a identificação. Primeiro, o valor aqui é o valor que se encontra lá no eixo X. O ponto A reta que passa no ponto A e passa pelo ponto por X, cruza em qual valor? Em 1. Agora o ponto A reta que passa por A e que corta o eixo Y, corta em que altura? Em 1 também. Então o par ordenado que identifica o vértice A é o ponto de abscissa 1 em ordenada 1. Agora o ponto C. Aqui é um C, tá? Parece uma lua, mas é um C. Vamos procurar primeiro o valor
a reta que passa por C vai cortar o eixo X em qual valor? Lá em 4, ó. C cortar o eixo X lá em 4. Então a gente tem o valor da abscissa, que é 4. Agora tem que encontrar mais um valor, né? Porque se a gente deixar só um valor aqui, vai parecer que esse ponto aqui ele tá flutuando assim nessa reta aqui. Então não dá a localização precisa dele. Então a gente tem que encontrar o outro, que é o ponto que vamos encontrar a reta que passa por C e que corta o eixo das ordenadas. Ele corta em que altura? O eixo Y. Lá no valor, na altura 4. Então você coloca aqui, ó, 4. Então achei o valor, as ordenadas, o par ordenado que identifica a localização do ponto A e o par ordenado que identifica a localização do ponto C. Agora vocês localizem o ponto D e o ponto B. Agora eu vou fazer o item B. Quantas unidades de comprimento tem os lados do quadrado? Bom, a gente sabe que o lado do quadrado, todos os lados de para ser um quadrado, todos os lados têm que ter a mesma medida, né? Vamos ver. Quantas unidades de comprimento tem um dos lados do quadrado? A gente pode identificar por esses espaçozinhos entre um valor e o outro, né? Então daqui para aqui é um, daqui para aqui é mais um, daqui para aqui é mais um. 1 com mais 1, 2 com mais 1, 3. Já sabe que é 3. Ou a gente podia fazer o seguinte. A localização do ponto B está onde? Está lá no valor 4. Então o lado do quadrado mede 4? Não. Por quê? Porque o quadrado não começa lá na origem. Então tem um espaçozinho entre o vértice, esse vértice A, que não está incluso no quadrado. Então é só a gente pegar esse valor lá do vértice lá em cima e retirar esse espaçozinho aqui que está sobrando. Ficaria o quê? 4 menos 1, que é esse espaçozinho aqui, que é igual a 3 novamente. Mas você pode só contar quantos segmentos tem em cada um dos lados. 1, 2, 3. Letra B. 3 unidades. Questão 5. Observe o triângulo ABC no plano cartesiano a seguir. A gente já sabe que esse triângulo é retângulo, né? Ó, pode ver que tem esse desenhozinho aqui que indica que é um ângulo de 90 graus. E a gente tem as retas numeradas. Para a direita com números positivos no eixo X. Para a esquerda com números negativos. Para cima no eixo Y com números positivos. E para baixo com números negativos. Agora responda. Quais são as coordenadas de cada um dos vértices desse triângulo? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no item anterior. Tá? Eu vou achar a coordenada do vértice B e vocês procuram o restante, tá? Quinto, o vértice B. O vértice B está localizado aonde? Em abscissa de valor 5, né? Que é a reta que passa pelo ponto B e cruza o eixo X. Agora a gente vai procurar o valor da reta, a altura da reta que passa por B e cruza o eixo Y. Em quanto? Em 1. Então as coordenadas do ponto B é 5 e 1.
Aí você vai localizar o do ponto A e do ponto C. Letra B. Quantas unidades de comprimento tem o segmento A até C? Mesma ideia de até C. Qual a altura dele? Qual a altura de C? 3. Qual a altura de A? 1. Essa parte de A, do eixo X até A, tá vazio, né? Então é só retirar isso daqui da medida dessa altura aqui total. 3 menos 1 dá quanto? Aí você vai encontrar a altura de C. Ou então você só conta os segmentos que tem. 1, 2. Item C. Quantas unidades de comprimento tem a reta AB? A mesma ideia, só que em outro eixo. Tá? B vai até onde? B está lá em 5. E A está em quanto? Em 1. Esse segmento aqui é o que? É esse aqui total, esse valor, menos esse espaçozinho aqui que não está incluso na figura, né? Que é quanto? 1. 5 menos 1 dá 1, 2, 3, 4 espaçozinhos. 5 letra A, 5 letra B. A letra B a gente sabe que vai dar 2 unidades. E a letra C vocês respondam aí. Até o próximo exercício.